E durante o carnaval, a Frente Nacional de Luta, a FNL, invadiu 7 fazendas no Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo, além de outras propriedades pelo país. A onda de ataques foi chamada de Carnaval Vermelho. Em razão das invasões, José Rainha e Luciano de Lima, líderes da FNL, foram presos no último sábado, suspeitos de extorquir dinheiro de proprietários rurais na região. Segundo a Polícia Civil, também foram apreendidas armas supostamente usadas em conflitos agrários. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar muito boa tarde, as boas-vindas, Silvio Navarro. Silvio, vamos lembrar a audiência que não é a primeira vez, pelo menos que José Rainha é preso. Lá em 2015, ele foi condenado a 31 anos de prisão por extorsão, formação de quadrilha e estelionato. Muito boa noite, Silvio. Pois é, a ficha corrida é grande. Boa noite, Paula Leal, nossa âncora, mestre Augusto Nunes e a querida craque Ana Paula Henkel. E boa noite a você que nos faz companhia, que faz esse programa conosco todas as tardes aqui na Revista Oeste. 40 processos judiciais. É o que responde este senhor José Rainha. E agora preso por quê? Extorsão. A diferença do José Rainha para os demais líderes e coordenadores do MST, aliás, ele pertenceu ao MST e aí houve um divórcio, né? Uma dissidência. Ele se separou do MST no começo do governo Lula 1, logo depois, nos anos 2000. E a partir de então ele vem fundando movimentos dissidentes. Qual é a diferença? O MST invade propriedades privadas, propriedades produtivas e acampa e fica lá. O José Rainha, antes de invadir, ele chega com o seu bando e ele ameaça os proprietários. Ou você me paga, e aí a extorsão, ou nós vamos invadir. Andam sempre armados, ele já foi condenado, ainda tramita em instâncias superiores, cortes recursais, justamente outros processos por extorsão e também foi acusado no final, em 1989, de homicídio em Pedro Canário, mas ele se livrou, foi absolvido dessa condenação. Paula, agora tem um elemento que a gente não pode deixar escapar, que é a parte política. O MST e seus satélites, suas ramificações estão de volta, ou seja, sem terra e sem lei. E quem é o responsável por isso? O presidente Lula não pode deixar de ser responsabilizado, porque é um governo permissivo com esse tipo de invasão de terra. Eles estavam sumidos, eles tinham desaparecido do mapa, não tinha mais invasões com essa frequência e os tais carnavais, Carnaval Vermelho, veja se pode, né? É festa para quem? Para o produtor rural que perde o gado, que perde a sua plantação, ou para grandes empresas, como aconteceu na Suzano. Aliás, parece que a última decisão judicial de hoje mandou também a retirada desses sem terra das propriedades. O prejuízo que fica é enorme para o produtor, para os empresários, e a culpa, a responsabilidade é sim do presidente Lula, que fecha os olhos. Ou o ministro que disse não temer, né? O ministro Paulo Teixeira, que foi deputado na repescagem, obteve metade dos votos de quem estava acima dele, mas aí a justiça tirou, né, o Pablo Marçal da jogada e ele assumiu o mandato de deputado e agora um carguinho no governo. Não tem risco para ninguém, né? Claro, a propriedade não é deles. Ana, muito boa noite. Vamos lembrar que no último sábado, então, a Justiça decretou a prisão de José Rainha e Luciano de Lima e ontem a Justiça decidiu manter em audiência de custódia, então, a prisão dos 2 dirigentes da FNL, a Frente Nacional de Luta, uma sigla aí dissidente do MST. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Paula querida, uma boa semana a todos. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Curioso que esse tipo de, vamos colocar, né, os nomes certos nas coisas como elas são, esse tipo de terrorismo não é olhado como tem que ser olhado por esse atual governo. Por isso que o Silvio foi
exatamente no cerne da questão. Essa conta vai para o governo Lula. O governo Lula apoia esse tipo de terrorismo, não apenas apoia, mas protege esse tipo de terrorismo. Lembrando que dentro do Supremo Tribunal Federal existe um ministro lá dentro, o ministro Fachin, que tem ligações, não sei se republicanas ou não, mas ligações diretas com esse tipo de movimento terrorista no Brasil. E aí nós temos um 8 de janeiro, onde a palavra terrorismo foi usada de uma maneira completamente irresponsável. Vale mais uma vez aqui o nosso disclaimer que queremos que os vândalos, criminosos, todos sejam investigados e punidos. Por isso, apoiamos pela transparência da CPMI do 8 de janeiro, porque nós queremos os vândalos e criminosos punidos, mas sabemos também que a palavra terrorismo foi usada de maneira irresponsável para muitos presos inocentes, por que não falar presos políticos do 8 de janeiro, mas quando acontece esse tipo de evento no Brasil, invasão, distorção, matança de animais com gestação avançada, destruição de laboratórios de pesquisa, aí não é mais terrorismo. Inclusive, para finalizar, Paula, esse meu primeiro comentário, eu estava assistindo uma TV a cabo aí no Brasil e uma apresentadora tocando aí no assunto do MST e das invasões, ela teve a cara de pau, eu acho que a palavra é essa, de dizer que nós não podemos estigmatizar as invasões do MST, ou seja, o consórcio voltou, o consórcio agora vai passar pano, vai esconder o que esses terroristas estão fazendo, mas claro que aqui continuaremos sem filtro falando o que, de fato, o que os fatos são e não as narrativas que o consórcio quer empurrar. Para você que está chegando agora, a Ana comentou de ato terrorista, logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro, nós vamos entrevistar um deputado federal que apresentou um projeto que transforma a invasão de terras em ato terrorista. Então fique conosco, logo mais a gente vai conversar com ele. E mais uma informação aqui ao assunto, a FNL alega que os dois dirigentes não praticaram crimes e afirma que as prisões ocorreram por motivos políticos, abre aspas. Essa prisão de cunho político tem nítida relação com a jornada de ocupações do Carnaval Vermelho, sendo um ato de retaliação aos lutadores do povo sem terra, fecha aspas. Muito boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão, Silvio Navarro, minha querida parceira, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Isso aqui é uma antiguidade, né, que precisa acabar, virou caso de polícia. Em 64, Jango falava em reforma agrária. Passadas algumas décadas, me vem o Zé Rainha, aparece ora o Zé Rainha, ora o Stedley, João Pedro Stedley, vai falar que o Brasil precisa de uma reforma agrária. Que reforma agrária já foi feita? Eles usam palavras que já não fazem sentido. Eles falam dos latifundiários, latifúndio improdutivo, burguesia exploradora, né, camponês. Não tem trabalhador rural, é camponês ou campesinos. A diferença entre essa Frente Nacional de Luta e o MST é que não há lugar para eles. São duas organizações criminosas, porque não há lugar para um chefe só. A diferença entre eles é a mesma diferença que há entre o Comando Vermelho e o PCC. Uma tem um chefe, outra tem outro. Porque as duas se dedicam ao mesmo tipo de crime. Neste caso, é invadir terras produtivas, provocar a agitação no campo e prejudicar, até onde for possível, o agronegócio. Eles acham que o Brasil precisa da agricultura familiar, em vez de estimular o agronegócio como se fossem coisas excludentes. Podem perfeitamente conviver. Agora, o agronegócio permite que o Brasil sobreviva em situações de crise econômica. Foi assim durante a pandemia. E a agricultura familiar, como o próprio nome indica, é uma coisa muito menor.
Isso aí falando de gente séria. Agora, esses, não ameacem nenhum deles com um trabalho rural, não, porque aí eles vão ficar bravos. Aí sim eles fazem alguma revolução. E o Zé Rainha, sobretudo, é um caso de polícia, como informa aí a capivara resumida pela Paula. É um caso de polícia, devia estar preso há muito tempo. E Carnaval Vermelho, Abril Vermelho, Setembro Vermelho, para com isso. O que é que resolve isso aí? Uma cadeia. O primeiro artigo que eu escrevi no meu blog da Veja foi sobre o MST. Eu dizia o seguinte: o Washington Luiz, quando houve um movimento social, quando surgiram os sindicatos nos anos 20, ele cometeu um erro. Ele tratou um movimento social como se fosse caso de polícia. O Lula faz o avesso. Ele trata um caso de polícia como um movimento social, por interesse eleitoreiro, gastando com mesadas a essas organizações o nosso dinheiro.